Olá, olá! Vocês estão entrando no nosso bate-papo comigo e com o Leandro, o quarto vídeo disponível do Micropapo, uma conversa para a gente falar sobre marketing e finanças. E o assunto de hoje é sobre o poder do não. Olha que tema profundo, né, Leandro? Pois é. Quem aqui tem coragem de falar não? Assim, com essa entonação, eu não tenho, Vai não. ser entonação, assim, claro. Pode ser um não. Tem que ser um não. Para quem está assistindo, eu queria dizer que essa ideia desse tema começou porque eu tive que falar não para uma cliente. E eu estava em dúvida se eu aceitava ou não o serviço, um pouco por conta de posicionamento, um pouco por conta de valores pessoais, enfim. Mas antes de eu falar não, eu fui conversar com o Leandro. E aí o Leandro falou assim, olha, Ana, eu li um livro e nesse livro eu meio que aprendi que quando a gente fica em dúvida é porque a gente está tendendo mais para o não do que para o sim. E aí eu queria saber um pouquinho mais desse livro, porque ele só falou isso e me deixou assim na curiosidade. Então, Não, eu ia falar. conte, Essencialismo. O livro eu Você decorei. falou não para cliente, né? Eu falei não, falei não para O cliente. livro é esse aqui, ó, para quem tem vontade de ler. O meu tá velhinho já, comprei num sebo. É, É assim, basicamente a ideia do livro é para você buscar a sua essência, algo nesse sentido assim. Então, você tem que tirar todas as distrações, enfim, coisas que você, sei lá, de alguma maneira não fazem parte de você, que você faz só por obrigação e coisas desse tipo assim, para você focar, de fato, naquilo que você acha que é importante, nas decisões que você precisa tomar, enfim, as coisas que a gente precisa fazer. E aí tem um capítulo nesse livro que fala a respeito do não, né? De como a gente muitas vezes age, nem é por impulso, mas para agradar algumas pessoas, para, enfim, para que não falem mal da gente. Então, poxa, convidam a gente para ir naquela festa que a gente não está a fim de ir, mas aí se você não vai, o parente lá vai falar que você é chato e que não sei o quê, ou então fazer um trabalho que você não, sei lá, você não tem, não tá com muito, né, saco para fazer aquilo lá, você não tá afim, e beleza, né? Mas às vezes a gente fala que sim, porque senão o amigo lá vai, de repente, vai pensar alguma coisa. Então, isso foi algo que me marcou bastante, assim, porque sempre fala dessa questão. Se você ficar muito na dúvida ali, é bem provável que você não esteja, porque quando, acho que o autor falou mais, algo mais ou menos assim, quando vem aquela pergunta e você tá afim, aquele negócio vem de dentro, vamos dizer assim, é um sim com, né, meio Com poderoso, vamos dizer garra. assim. Ué, fala, pô, não, sim, claro, vou com certeza. E aí você não precisa ficar pensando. Claro que nem todas as decisões são assim. Então a gente também tem que levar em consideração algumas outras coisas, enfim, que cada um acho que deve saber mais ou menos onde o calo aperta, né? Então, até para você falar não, acho que você precisa, eu não sei se é ter um autoconhecimento, algo nesse sentido assim, mas você precisa ser uma pessoa talvez um pouquinho mais segura, sabe? Então, Uhum. não ficar se abalando com qualquer coisa que falam, porque as pessoas vão falar, se você vai, as pessoas falam, se você não vai, as pessoas falam. Então, assim, o que que você está disposto a aguentar e o porquê, né? Então, eu achei interessante. Aí, quando você fez essa pergunta a respeito dessa cliente, né, que era uma situação meio esquisita ali, que talvez, enfim, para muita gente acho que seria algo bem normal, mas talvez para você, pelos seus valores, enfim, coisas que você fala assim, não, pô, acho que não, Não né? tô Aí você veio afim. perguntar, aí eu meio que falei essa frase para que você decidisse também, porque quem, afinal de contas, quando a gente fala não, quem arca com todas as consequências, aliás, com todas as escolhas que a gente faz, quem arca com as consequências é a gente mesmo, né? Não é só falar não ou sim, mas é tudo que a gente escolhe na nossa vida, até quando a gente não escolhe, deixa para outra pessoa escolher, a gente vai lá na frente e vai colher alguma Vai, coisa. já Então é uma escolha, né? foi nesse sentido assim que eu falei para você, porque eu lembrei do livro, que é um livro legal pra caramba. Então quem quiser ler, pode ter certeza que é um livrão. E aí, Leandro, eu queria saber duas coisas.
Primeiro, se você também já disse não para algum cliente, para algum trabalho, enfim. E o segundo é se você acha que o não, ele fortalece o nosso posicionamento, no sentido de marketing, no sentido de como o seu trabalho é visto para os seus clientes, para os seus fornecedores, enfim, para quem te acompanha. Sim, eu acho que sim, porque eu acho que a questão de posicionamento tem muito a ver com aquilo que você escolhe, né? Então, como é que você quer que as pessoas te vejam? E aí, esse te vejam pode ser tanto na questão pessoal, quanto pode ser na questão ali profissional. Enfim, a sua empresa, pode ser que você esteja pensando na sua empresa. Como que as pessoas vão ver a sua empresa? Então, eu sei que às vezes é muito difícil falar não, principalmente para quem está começando. Então, assim, aparece muita oportunidade sei lá, de emprego ou de negócio, coisas assim, Uhum. e que você, de alguma maneira, você não estava muito afim de fazer aquilo, mas às vezes pela grana, enfim, né? E eu não falo nem questão de valores morais, nem nada, mas às vezes é um trabalho que você não quer fazer. Mas aí você fala, poxa, mas não vou pegar, né? Então, assim, a escolha é mais difícil no começo, assim. Mas eu acho que a partir do momento que você vai amadurecendo, que você vai, né, se posicionando de outra maneira, eu acho que é muito importante, assim, as pessoas saberem exatamente aquilo que você faz, como você faz. Então, pô, o cara lá que gosta de fazer meio um negócio meio por baixo dos panos, e aí você, pô, eu não, cara, não quero fazer assim, sabe? Então, assim, procura alguém que faça, não tem problema, sabe? Sempre vai ter alguém que vai fazer, mas aí você acaba se posicionando de um jeito de que, assim, você vai acabar sendo procurado pelas pessoas que preferem aquilo lá. Claro que vai ter um monte de gente que vai falar, pô, o cara não faz, o cara fica negando trabalho, o cara isso, o cara aquilo. Mas, assim, vale a pena para você? Se valer a pena, beleza, vai ter que falar Uhum. não e vai continuar. Agora, com relação à primeira pergunta, né, é um negócio meio Ai, é meu Deus. difícil falar não, né? Mas algo bem curioso, assim, sabe? Eu nunca dei aula, nunca dei uma aula para ninguém, assim, sabe? Eu não sei se eu sei explicar, enfim, tem até uns projetos, mas esse projeto surgiu depois de uma situação. Faz uns 2 anos, mais ou menos, que uma professora minha, que era eu me formei na PUC, né, de Campinas, tal, e assim, eu tinha contato com ela pelo Facebook e tal. E aí uma vez ela mandou uma mensagem para mim perguntando se eu não estava afim de ir lá para conversar, para dar umas aulas lá. Pô, como assim, né? Tipo, né? Não sei, não entendi nada na hora. Falei, mas como é que é esse negócio? Não, porque tem um professor que estava aqui com a gente e tal, não sei o que, papapá. E aí eu, pô, gosto muito de você, não sei o que, acho que seria legal. Putz, deu um gelo assim, sabe? Tipo, fiquei meio angustiado, mas aí eu fiquei pensando, falei, pô, puta, uma oportunidade, né? Pô, sei lá, eu nem fui lá. Eu não sei, pode ser que fale assim, pô, mas nem deu certo, a pessoa nem chegou a fazer uma proposta para você, mas assim, o fato de ter aquela intenção já foi um negócio assim que em mim, assim, pô, eu cheguei, chamei minha mulher lá e falei assim, pô, vem ver isso aqui, né? Olha só aqui. Olha só isso aqui, mãe, nessa mensagem aqui e tal. Mas aí depois eu fiquei pensando um tempão, assim, sabe? Porque eu nunca tinha pensado nisso. Então não era um negócio que eu falasse assim, pô, queria dar aula e tal. E Uhum. eu não sei, eu fiquei pensando que assim, falei, pô, eu acho que as coisas não começam assim, sabe? Tipo, já. Eu não sabia nem exatamente o que que era, né? Eu sei que tinha a ver com marketing digital e tal, que ela tinha dado um esboço, mais ou menos assim, mas não sabia exatamente, porque até a gente sabe como que funciona, né, uma universidade e tal, então assim, tem todo um programa, não sei se, enfim. Mas eu fiquei meio assim, aí eu fiquei pensando, e eu falei assim, putz, eu vou ter que falar não, porque assim, se eu tivesse alguma experiência, se eu tivesse dado aula para criança, se eu tivesse, sei lá, sabe, eu poderia, né, eu teria alguma, mas eu falei, cara, vou pegar, tipo, é um negócio assim que eu acho que não faz muito sentido, e o pior é que não era um negócio de você falar assim, olha, tô te falando agora em agosto, que é para você lá em janeiro, em fevereiro começar, não, era 2 semanas Para ontem. depois ali, entendeu? Tipo, era para ontem. Aí eu falei, não. Aí eu falei assim, poxa, eu agradeço e tal, o convite, né? Eu fiquei feliz, assim, de certa forma, fiquei feliz por ter Sim. sido lembrado, né, por isso,
né? Por ela enxergar em mim, talvez até esse posicionamento que a gente estava falando. Então, assim, se ela pensou numa pessoa que poderia ser útil lá no curso, enfim, e ela pensou em mim, eu acho que de alguma maneira eu conseguir, né, transmitir isso não só para ela, mas para outras pessoas. Mas eu falei não, aí eu falei, poxa, falar não para PUC, mas De não vai tudo isso que rolar. você está me falando, só me vem uma coisa na cabeça: o quanto o não de um é o sim para outras pessoas. Porque acho que eu nunca Como comentei assim? isso com ninguém, mas eu tenho muita vontade de dar aula, muita. Então, assim, Então, tá se eu vendo? recebesse uma proposta dessa, eu já estava lá, entendeu? É o famoso Deus dá asa para quem não sabe voar, né? Então, assim, se me fizessem uma proposta dessa, em meia hora eu estava lá na PUC, entendeu? Então, Mas, então, por isso que eu acho que, assim, de verdade tem oportunidades no mercado para todo mundo, né? Falando sério agora, tem oportunidades que para uns não são bons, para outros são bons, né? E eu acho, Leandro, trazendo, assim, um pouco para o ponto de vista financeiro, é que quando as nossas finanças estão organizadas, sejam as pessoais, sejam as empresariais, o conforto em falar não é maior. Porque a questão financeira, ela pesa muito. Então, por exemplo, essa cliente que me procurou, e possível cliente, na verdade, porque eu acabei recusando. Se eu fosse uma pessoa que eu estivesse desesperada por dinheiro, às vezes você acaba abrindo mão do seu posicionamento, dos seus valores, enfim, de N coisas, do seu tempo para atender aquela pessoa, porque você precisa de dinheiro. Então, quando a gente minimamente tem uma estrutura organizada, a gente acaba tendo mais oportunidades em falar não com conforto. Não que seja mais fácil, não é isso. Porque, por exemplo, para essa possível cliente especificamente, como eu ainda estou começando o meu negócio, a gente sabe o quanto captação de cliente não é um negócio fácil. Ela veio de indicação. Então, assim, nossa, que legal, meu trabalho está sendo reconhecido, né? Então, assim, não foi fácil falar não por este motivo. Nossa, mas uma cliente a mais ia fazer bem agora nesse começo. Mas, por outro lado, eu estava com as minhas finanças muito bem organizadas e não precisava de dinheiro desesperadamente. E isso facilita este processo. Meu fone caiu, gente, eu vou pegar. não, mas tá beleza, tá tudo para ouvir. Tá E normal. aí, também de tudo isso, me vem um termo que a gente aprende na faculdade de economia chamado custos de oportunidade. Já ouviu falar? Eu acho que seria bom se você explicasse, porque eu já ouvi falar, mas se você falar assim, explica aí, eu não sei explicar, não. Então vamos lá. O custo de oportunidade ele leva em consideração duas variáveis. Tá? Então eu vou dar um exemplo que não é relacionado a dinheiro para ficar mais fácil de entender. Para quem está assistindo e não sabe, o Leandro ele é louco pelo São Paulo, né? Pelo time do São Paulo. E aí suponhamos que o Leandro ele receba uma proposta de um serviço muito específico, muito pontual, e é tipo na final do campeonato que o São Paulo está disputando. Para E ser aí, jogador. oi? Para ser jogador, não. Oi? Não, não é. Não, Não, não é. Não, é de eu marketing não quero, mesmo. então vou falar não. Tô brincando. E aí, o que acontece? Se o Leandro ele aceita assistir a final do campeonato e não aceitar o dinheiro, não aceitar o trabalho, ele está ganhando uma coisa e perdendo outra. Então, ele está perdendo o custo, digamos assim, e está ganhando a oportunidade. Então, você está assistindo o jogo do São Paulo, mas está perdendo a oportunidade de ter aquele trabalho, aquele É money, uma grana. aquela
aquele cliente, né? Por outro lado, se o Leandro ele aceita o trabalho, ele vai perder a final do campeonato. E tudo na nossa vida é assim, porque essa é a verdade. E eu acho que é aí que parte o princípio do não, porque ele vai existir, a gente querendo ou não. Nessa circunstância, não tem como falar sim para duas coisas, a não ser que o Leandro fizesse o trabalho ouvindo o jogo do São Paulo, Não, talvez? Não. não tem condições. Então, tá vendo como tem uma questão de sim ou não? E a questão é o que você vai ganhar e deixar de ganhar com cada escolha que você faz. Então, trazendo para o mundo do empreendedorismo mesmo, eu tenho a oportunidade de contratar a Maine, esposa do Leandro, para editar meus vídeos. E eu gasto dinheiro e eu ganho tempo. Ou eu poderia eu mesma editar meus vídeos de uma maneira muito nada profissional, mas eu economizaria o dinheiro e gastaria tempo, muito tempo, porque eu não tenho as manhas. Sim. Então, quando a gente fala em empreender, o tempo todo a gente vai esbarrar com essas situações. E aí que eu acho que entra aquela questão que eu falei primeiro de estar confortável financeiramente para que essas decisões elas não sejam tomadas no impulso, né? Que elas consigam ser pensadas realmente de uma forma estratégica, do que é melhor para a empresa, do que é melhor para o negócio, do que é melhor investir naquela situação que a empresa está naquele momento. Faz sentido entender o custo de Não, oportunidade? não, entendi, com certeza. Depois do exemplo ainda que você deu, não tem como eu não entender. Mas uma coisa que eu ia perguntar para você é assim, você é uma pessoa que tem dificuldade para falar não? Pergunta para o meu psicólogo. Não, brincadeira. Leandro, eu tenho. Eu vou ser bem sincera que eu tenho, e não é na empresa. Isso daí já vem de fora da empresa, já vem da Ana, já vem da Ana criança mesmo. E é uma coisa que vai se arrastando. Então, sim, eu tenho dificuldade em falar não. E eu acho que o que me fez eu melhorar esta minha condição, inclusive com o meu psicólogo, à base de muita terapia, foi entender que não tem como agradar todos a todo momento. E aí eu preciso tentar equilibrar o que eu quero, mas também não a ponto de ser mesquinho, não a ponto de estar ligando foda-se para as pessoas. Porque se a gente for trazer isso para as finanças, por exemplo, você só vai pensar em você e talvez não pense num funcionário, e aquele funcionário vai ficar totalmente satisfeito, não vai render nada, e isso só vai te prejudicar no mesmo nível. Então, é o equilíbrio de tentar achar algo que não te descontente, que esteja no que você está disposto a fazer, mas também com um senso coletivo em pensar como, num geral, é melhor. Sim, E você? eu acho, pô, já tive mais. Hoje em dia, talvez não tanto assim, depende da situação. O que eu acho que a gente tem que levar bastante em consideração também é a maneira como a gente fala esse não. Porque às vezes algumas pessoas Ótimo. elas ficam assim tão pressionadas com aquilo, né, do fato de querer agradar, querer que, pô, não quero, assim, ninguém gosta que ficam falando mal, sabe? Ninguém curte muito isso aqui. Só que assim, vamos falar mal, né? Então vamos levar por esse lado assim. Mas talvez as pessoas ficam tão naquela ali de talvez terem uma imagem que você não quer que elas tenham, enfim, algumas coisas nesse sentido. E aí quando a pessoa vai falar não, ela meio que assim, ou é de um jeito muito ríspido, de um jeito assim que Uhum. não é uma coisa de claro que não dá para todo mundo você sentar e explicar por que sim, por que não, mas talvez com as pessoas que você gosta, talvez com as pessoas que você de alguma maneira você se importa,
que faz sentido, mas que você precisa naquele momento falar não, eu acho que vale muito. Eu curto muito essa coisa de conversar, sabe? De explicar. Pode ser que a pessoa não entenda também, mas, sabe, não é aquela coisa, eu não vou porque não sei o quê, papapá. Não, sabe? Tipo, cara, eu não vou por isso, sabe? Sei lá, por exemplo, agora no final de semana, a gente ainda está em pandemia, tal, a gente tem algumas questões aqui, Uhum. principalmente em casa, que a gente tem que levar em consideração, tal. Todo mundo já tomou vacina, beleza. Só que assim, aí eu tinha um aniversário de uma prima minha, né? E uma galera lá. Então, assim, pô, minha tia foi lá, mandou mensagem, convidando, tal. Eu agradeci, mas, pô, tia, a gente ainda não, sabe, não tá Não indo se em sente lugares assim que tem muita confortável. gente, não se sente confortável, entendeu? Então, por inúmeros motivos que às vezes só você sabe, porque só você, no caso eu e no caso a Maine. Então, assim, não dá para você explicar tudo isso para as pessoas ou mostrar, mas Uhum. assim, você tem que chegar e, pô, agradeço, tal, gostaria de ir, né? E de fato gostaria. Só que talvez tenha algo que seja um pouco mais forte nesse aspecto. Então, assim, se ela entendeu, não sei, sabe? Eu Eu tentei acho que explicar, mas essa questão de explicar, ela permite que as portas continuem abertas num é, possível segundo momento. Então, por sim, com exemplo, eu certeza. falar não para uma cliente hoje não significa que eu vá falar não para ela futuramente. Não significa que futuramente ela venha me procurar pela mesma questão que ela me procurou da primeira. Então, quando Sim. você explica a situação, quando você tem a oportunidade de explicar, talvez sejam relações que você vai criando para que talvez isso venha acontecer no futuro. Então, você recusou aquele aniversário naquele dia. Não significa que no futuro você vai recusar aquele mesmo Sim. aniversário. Com certeza. E eu acho que isso vale para tudo, assim, sabe? Para todos os tipos de situações, assim. Claro, é o que a gente está falando. Sempre vai ter alguém que não vai entender, sempre alguém que vai achar que você é Uhum. chato pra caramba, porque você não vai, porque você não pega, porque você, todo mundo vai, só você que não vai, todo mundo faz esse trabalho, pô, só você que não faz, que não sei o quê, papapá. Beleza. Só que às vezes, até o fato de você negar algumas coisas, de você não pegar tudo, de você não querer abraçar o mundo, faz com que outras pessoas se interessem por isso, né? Então, assim, é o fato de repente, você, vamos supor, você presta sua consultoria, você tem seus clientes e tal. Você sabe quantas pessoas você pode atender. Então, Uhum. muitas vezes não adianta você simplesmente falar assim: então, pô, apareceu um cara aqui que quer também e tal, não sei o quê, só que você olha e fala assim: eu não dou conta. Eu não dou conta agora. Não adianta, porque se eu atendo 5 pessoas e aparecer uma sexta, eu não vou conseguir dar a mesma atenção, alguém vai ficar faltando, eu não vou conseguir me dedicar porque eu não vou ter tempo suficiente para isso. E aí, ou você presta um serviço mais ou menos para o cara, ou você vai acabar prestando um serviço para quem já estava lá. Então, se de repente você chegar e falar assim: olha, eu gostaria de atender você, só que assim, agora eu não posso. Eu tenho 5 vagas e as 5 vagas estão aí. Então, assim, agradeço se uma hora você precisar, ou se você quiser que uma hora que alguém aqui da minha clientela, alguém saia, se você quiser, eu mando uma mensagem para você, eu te ligo e tal, falo Uhum. assim: ó, tem uma oportunidade agora, você quer, você não quer? Mas eu acho que a pessoa acaba entendendo, sabe? Se você explicar, se você ser transparente com isso, e mostrar para ela que não é um negócio pessoal, porque a galera leva muito para esse lado também, Sim. sabe? Então, assim, pô, o cara não fez, o cara não gosta de mim. Não é, cara. Pô, tem hora que não dá, sabe? Tipo, não dá para fazer tudo, entendeu? Você tem um tempo limitado ali, não dá para você estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, você vai ter que escolher um, você vai ter que fazer uma coisa melhor que outra. E beleza, é assim que funciona. Agora, Uhum. assim, Eu sei que a gente até se alongou um pouquinho mais do que é o o que sugerido, deveria. do micro papo, mas isso que você me falou me lembrou de uma situação de um cliente que eu atendi, foi durante a pandemia, estava com uma situação financeira bem delicada e ou pedia empréstimo no banco ou dava outra alternativa. E aí a alternativa que eu dei para ele foi que o serviço dele é um serviço recorrente, então os clientes dele são fixos. Não vou falar aqui a atuação para Uhum. nem pedir autorização, então só para realmente
vocês não descobrirem quem é esse cliente. Então, era um serviço recorrente. E aí eu só falei assim para ele, você já tentou chegar nos seus clientes e falarem assim, ó, se você antecipar o seu pagamento, eu não vou reajustar o seu contrato no próximo ano. Foi a melhor alternativa que a gente achou, porque custaria muito mais barato do que o empréstimo. E ele falou assim, nossa, mas será que vai funcionar? Porque as famílias também estão com o orçamento apertado, não está fácil para ninguém. Eu falei, não está fácil, mas na situação que a gente está, 2 que aceitar, você já comemora. E por incrível que pareça, ele justificou o motivo pelo qual ele estava dando essa sugestão, por qual ele estava tomando essa iniciativa, e vários clientes toparam. Porque foi além da questão do bolso também, foi pela questão de valorizar este serviço desse meu cliente. Então, a gente pensa nisso e você começa a pensar o quanto a justificativa, em alguns pontos, ela vai ser muito benéfico para o seu negócio, né? Então, não é simplesmente falar não de cara, né? É falar um não com uma justificativa, com um posicionamento e para um não que mantenha a qualidade do seu serviço ou do seu produto. Sim. Até porque, por exemplo, igual no exemplo que eu dei ali, se uma pessoa, por exemplo, aceita pegar mais clientes do que deveria, e se a pessoa se posiciona e fala assim, não, eu só consigo atender, né, no caso você, só consigo atender esse número de clientes aqui, ele sabe que da vez que ele for o seu cliente, ele sabe que você vai prestar um serviço de qualidade que você... Ah, tá vendo? A Ana pega todo mundo aí de cliente, essas coisas, e aí depois começa a dar umas falhadas, começa a faltar, começa a não entregar, entendeu? Então, assim, vira uma coisa que desde o início meio que a confiança fica um pouquinho abalada. Então, se você faz isso, quando ele for o seu cliente, provavelmente ele vai ter essa ideia de você. Fala assim, beleza, pô, agora que eu sou cliente dela, eu vou me dedicar, vou fazer isso. Eu sei que ela está fazendo o máximo que ela pode, ela não está dividindo a atenção dela com outros clientes que não, né, tá me deixando meio de lado. Então, acho que isso é importante também. Esse não rendeu. Esse não foi produtivo. Esse não foi um micropapo, foi um macro, super papo, um super papo. Mas valeu, olha, valeu cada segundo dessa conversa, Leandro. Valeu. Espero que a galera tenha gostado também, que fala aí nos comentários se já falou não para alguém, se já ficaram bravos, ficaram puto. A galera tem isso aí, né? Tipo, sempre tem umas confusão, mas... Isso, compartilhe a história de vocês com a gente. Então, muito obrigada pela companhia, Leandro, pela companhia de quem estava assistindo, e até o próximo vídeo. Até o próximo. Até mais.